Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Aqui é André Godoy de novo, este é o canal Dinheiro e hoje neste vídeo nós vamos concluir o assunto inflação. Ontem nós começamos a falar sobre isso. Eu passei para você uma prévia sobre o que é inflação, nós usamos a teoria quantitativa da moeda. Então tudo que estamos fazendo aqui é consagrado e consta de qualquer bom manual de economia monetária. E hoje a gente vai fechar esse assunto. Assim, eu não vou dizer que nós vamos aprofundar muito, mas a gente vai aprofundar um pouquinho sim. Isso é verdade. A gente vai começar a ver nuances que ontem não teria sentido nós discutirmos. Ontem, até por uma questão didática, eu tive que parar onde eu parei. Eu dei o exemplo mais simples do mundo e sem nenhum tipo de variação, digamos assim. Algumas pessoas até me escreveram, falaram, mas André, e a moeda, e a demanda por moeda, tal, que é justamente o tema do que vamos falar hoje. Antes de começar a fazer algumas contas aqui no quadro, vamos começar dando nome aos bois aqui. Quando o pessoal da esquerda diz, é mentira que imprimir moeda gera inflação. Quando eles dizem isso, eu vou te falar que eles têm uma gota de razão nisso que eles gostam de falar. Porque não é verdade que a simples expansão monetária provoque inflação. Quer dizer, vamos com calma, né? Vamos usar os termos com muito cuidado aqui. Inflação é o aumento da base monetária. Mas um aumento além do que seria necessário. Melhor colocação para a inflação é essa. Guarde bem, inflação não é aumento de preços. Inflação não é aumento de preços. Inflação não é aumento de preços. Mais uma vez, inflação não é aumento de preços. O aumento dos preços é uma consequência da inflação. E o que é então a inflação? A inflação é a expansão, é o aumento da base monetária além daquilo que seria necessário. Hoje você vai entender o que é essa história do além do necessário. Então, vamos supor que você tem aqui, eu deixei um quadro mais ou menos pronto para a gente brincar com alguns números. Vamos supor que você tem, nós vamos analisar a situação de 3 países. Tá? Imagine que em todos esses países, inicialmente você tem 100 cocos e 100 moedas. Em cada um desses 3 países, a situação inicial que nós vamos analisar será a mesma. Nos 3 você tem 100 cocos inicialmente e 100 moedas. Tá? Então vamos supor que você pegue lá um país normal. O que é um país normal? É um país em que, se a quantidade de cocos subir, por exemplo, para 120, quer dizer, se ocorrer um aumento de 20% nos cocos, na quantidade produzida de coco, a quantidade de moedas acompanha. Também sobe 20%. Repare que se você partiu de 100 cocos, mas você foi muito produtivo nesse ano, a sua economia conseguiu produzir 120 cocos, o preço inicial do coco aqui era uma moeda. Se ao aumentar a sua produção de cocos para 120 unidades, você também aumentou a sua base monetária para 120 moedas, o preço do coco continua sendo 1. Você concorda comigo? Se houve um crescimento econômico, se a quantidade de cocos produzida
aumentou para 120, então guarde o que eu vou falar agora. É necessário que ocorra um aumento da base monetária. É necessário, você já vai entender o porquê. É necessário que aconteça um aumento da base monetária. Então a quantidade de moedas vai ter que ir de 100 para 120. Por quê? Porque se os dois subirem 20%, o preço final do coco continuará sendo uma moeda. Um preço estável. É o que toda economia quer. Isso aqui é um país normal. O que seria um país normal? Bom, é um país que consegue essa façanha. O mesmo tanto de crescimento que ele tem na produção, ele tem na base monetária. O mesmo percentual de crescimento que ele tem em um, ele tem no outro. Agora, vamos ver um país doente. Você talvez até conheça, né? Vamos supor que neste país aqui, a quantidade de cocos tenha ido de 100 para... Vamos corrigir aqui. Vamos colocar novos números. O que acontece num país como o Brasil? A quantidade de cocos, quando ela consegue subir, vamos supor, ela vai para, por exemplo, 120. Então houve um aumento de 20% na produção de coco. Só que o estoque de moedas circulando vai de 100 para 180. Então aqui você teria um aumento de 80%. Se você fizer a conta, o preço do coco vai para 1,50. Era 1, foi para 1,50. Por quê? Porque a produção de cocos aumentou 20%, mas a produção de dinheiro aumentou 80%. Então o dinheiro se desvaloriza frente ao coco. Você precisa de mais dinheiro para comprar o mesmo coco de antes. Isso se reflete no aumento do preço. Popularmente chamada de inflação, mas de novo, inflação não é isso aqui. Inflação é isto aqui. Inflação é o que de excesso houve no aumento da produção de moedas. Por exemplo, vou fazer uma conta bem grosseira, a conta certa não é essa, tá? Mas seria aproximadamente 60% do aumento de moeda é injustificado, concorda? Porque você precisaria aumentar a quantidade de moedas na mesma proporção que houve aumento de produção de coco. 20%. Você aumentou 80%, quer dizer, você tem uma gordura aqui de 60%. Isto aqui, olha, isto aqui é inflação. Aquilo lá é um aumento de preço. Então, quando ocorre um aumento da produção de dinheiro num percentual, o percentual do aumento de dinheiro é maior do que o percentual de aumento de produtos na produção do país, o excedente é a tal da inflação. 1,50? Bom, 1,50 é o preço final. Houve um aumento de preço. Tá? Terceiro caso, de um país que também é doente e que sofre muito por isso, Japão. Fala, André, mas Japão? É. O Japão ele tem uma doença, ele sofre de uma doença muito triste. Você vai ver agora o que acontece. No Japão, vamos supor que o governo ligou lá a impressora e falou, olha, temos 100 moedas, né? Tá, vamos imprimir então mais moedas, vamos ficar com 150 moedas. Quer dizer, houve um aumento de 50% na produção, no estoque de moedas. Só que o que acontece? A produção de cocos, quando o governo injeta esse dinheiro na economia japonesa, a produção de coco dispara. É uma questão deles, lá, das questões de eficiência e produtividade deles. Quando você injeta dinheiro novo aqui na produção de coco, você não vai ficar agora com 150 cocos. Você vai ficar com, sei lá, 300 cocos. Você vai produzir coco à beça com esse dinheiro novo que você pôs no jogo. Então repara que isso aqui é um aumento de 200% frente à quantidade inicial de cocos que você tinha. Conclusão, o preço do coco cai. Isto aqui
é deflação, popularmente falando. O preço inicial do coco era 1, preço final 50 centavos. Então, esses 3 exemplos, assista ao vídeo com mais calma. Esses 3 exemplos que eu dei ilustram as situações possíveis em economia monetária. Ou um país imprime dinheiro na medida certa do que ele precisa, porque a economia dele cresceu, e aí nesse caso, esse dinheiro extra que ele produziu, que ele fabricou, não é inflação. Existe o caso do Brasil, que quando tem algum crescimento econômico, porque na real foi até bonzinho, né? Eu supus que o Brasil vai produzir mais coco. Em geral isso não é verdade. Mas supondo que produza, vai. Você teve lá um aumento de, sei lá, 10% na produção de coco, aí você vai ver o governo produziu 30% a mais de dinheiro. Esse excedente, do 10 para o 30, é a tal da inflação. Ah, mas e o aumento do preço? O aumento do preço é o aumento do preço. O aumento do preço não é inflação. Guarda isso. E o terceiro caso, quando você põe mais dinheiro na economia, só que por questões de produtividade, de eficiência e tal, esse dinheiro quando entra na economia, ele faz você gerar muito mais mercadorias do que tinha antes, desproporcionalmente ao estoque de dinheiro novo. Então você tem um desequilíbrio, como aconteceu aqui no caso que eu dei do Japão, e o preço acaba caindo. Tá bom? Eu espero que tenha sido claro. E se não fui, por favor, dúvidas aqui embaixo, tá bom? Um abraço para você.